São 13h38. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais defendeu esta manhã que a justiça fiscal está mais eficaz. Foi o que disse Paulo Núncio esta manhã na conferência Relação Fisco-Contribuinte, uma conferência organizada pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, em parceria com o Tribunal Central Administrativo do Sul e o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal. Uma conferência que está a ser acompanhada pela jornalista Rita Costa. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais assegura que o reforço dos direitos e garantias dos contribuintes tem sido um dos vetores de atuação do Governo. Na abertura da conferência Relações Fisco-Contribuinte, Paulo Núncio elencou uma série de medidas de reforço da posição dos contribuintes perante a administração fiscal, mas sublinhou também que, no que toca à justiça tributária, a reforma da representação da Fazenda Pública fez com que tenham aumentado os processos ganhos pelo Estado. E os resultados obtidos com esta reforma são muito expressivos. Com efeito, o Estado passou de uma situação histórica de desvantagem face ao contribuinte para uma situação de vantagem confortável nos processos fiscais decididos pelos tribunais de primeira instância, principalmente nos processos de maior valor. De facto, enquanto que em 2011 os contribuintes ganhavam a maior parte dos processos fiscais em primeira instância, no final de 2013 o Estado passou a vencer a maior parte dos litígios judiciais, com decisões favoráveis em 48% dos processos fiscais. E se atendermos aos processos de maior valor, no valor superior a 1 milhão de euros, este percentual sobe para 52% das decisões favoráveis ao Estado. Peço desculpa. Depois da histórica inversão da tendência ao nível das decisões de primeira instância registadas em 2012, o ano 2013 consolidou a posição do Estado nos litígios fiscais julgados nos tribunais. Resultados que Paulo Núncio valoriza. Estes resultados são muito relevantes por duas ordens de razão. Em primeiro lugar, porque garantem que os interesses do Estado, os interesses da comunidade, são devidamente defendidos em tribunal, evitando-se que as correções corretamente realizadas pela Inspeção Tributária sejam anuladas por falta de diligência da representação da Fazenda Pública. Mas, em segundo lugar, porque mais decisões judiciais favoráveis ao Estado demonstram também que os atos de inspeção e de correção estão cada vez melhor fundamentados, o que constitui não só um reforço dos direitos dos contribuintes, como a consagração plena do princípio da legalidade. Na conferência, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais referiu ainda as alterações ao regime penal tributário, que implicou o reforço de meios de combate e investigação aos crimes económicos e fiscais e o agravamento das penas máximas para os crimes mais graves. Com esta alteração e com o reforço de meios, foi possível reduzir o tempo médio de conclusão dos inquéritos criminais em matéria fiscal de cerca de 12 meses em 2009 para apenas 4 meses em 2013. Este reforço levou em 2013 a um aumento para 6.600 do número de arguidos no âmbito de inquéritos criminais por infrações fiscais. E, sobretudo, levou à condenação pelos tribunais de cerca de 170 arguidos a pena de prisão efetiva pela prática de crimes fiscais, desde 2010. Mas para Jesuíno Alcântara Martins, professor do Instituto de Contabilidade e Administração de Lisboa, não é com o agravamento de penas que se resolvem os problemas. A justiça tributária tem 3 pilares. Implica o direito a acionar o meio processual adequado, que são vários, é preciso saber selecioná-lo, mas é esse direito a acionar o meio processual, o direito a obter em prazo razoável uma decisão e a terceira dimensão, o direito à execução desta dimensão, o direito à execução da decisão. É com estas 3 dimensões que efetivamente se realiza a justiça tributária. Daí que o contribuinte, quer no nível do procedimento, quer a nível do processo judicial, há que saber selecionar o processo, mas tem ao seu dispor o processo judicial para todas essas dimensões, para impugnar o ato, para obter uma decisão e também para exigir a execução dessa decisão. As garantias dos contribuintes não devem ser avaliadas ou oferidas em função do comportamento dos infratores. E em relação a esses,
O que a administração deve fazer é acionar os meios sancionatórios. Mas já agora também aproveitava, por exemplo, para fazer aqui uma referência que quem está convencido que é com a sistemática agravamento, com o sistemático reforço dos meios sancionatórios que consegue pôr a justiça a funcionar, a meu ver, estará completamente enganado. Para este professor, a administração fiscal não deixa de estar mais eficiente, mas o problema das prescrições levanta-lhe uma questão. A administração fiscal cada vez é mais eficiente, é mais eficaz. Inquestionavelmente, e ainda bem que assim é. Ainda bem. Consegue cobrar mais rapidamente. Consegue ter acesso muito mais rápido aos meios penhoráveis. Estão nas bases de dados, não precisam de perder muito tempo a encontrá-los. Então depois temos um legislador que nos diz que encurta os prazos de prescrição de 20 para 8 anos. E depois temos a aplicação do direito que nos alarga o prazo para 1000 anos, para 80 anos. Há aqui qualquer coisa que eu não consigo entender. Acho que há aqui qualquer efeito anacrónico, perverso e extremamente violador dos princípios de um Estado de Direito. Para o fiscalista Diogo Leite Campos, a atual situação coloca os princípios em causa. O princípio da retroatividade está lançado às ortigas. O princípio da justiça já nem se fala dele, etc. O que é que se esperava? Só não estamos pior, repito, pela função extremamente meritória dos tribunais. Extremamente meritória dos tribunais. E quero dizer também pela função extremamente meritória da administração fiscal, que tem resistido o mais possível a ser transformada numa máquina de cobrança de impostos. E depois, e já agora, puxo a brasa à minha sardinha, há a função da doutrina, que vai marcando limites, regras éticas e tudo isso, e há a função de muitos outros agentes, à cabeça dos quais coloco os técnicos oficiais de contas, que dão à economia e às finanças uma forma suficientemente clara para se poder perceber onde é que está a justiça e onde é que está a injustiça, e com base na qual se podem tomar decisões. Os tribunais, os contribuintes e o fisco, relações debatidas na conferência promovida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, em parceria com o Tribunal Central Administrativo do Sul e o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, na qual esteve também, durante a manhã, Celeste Cardona, antiga Ministra da Justiça, para quem deveria haver um pacto contra a instabilidade legislativa. Sabe que eu considero que certeza, a previsibilidade e a segurança da legislação que governa a nossa vida são princípios fundamentais de qualquer Estado. Não faz sentido. E devo dizer-lhe que quando exerci as minhas funções na Assembleia da República como deputada, tive algum tipo de intervenção, com alguns efeitos subsequentes, vale a verdade que se diga, relativamente à injustiça que significa a mudança da legislação fiscal todos os anos nos orçamentos. É insuportável essa possibilidade, é inadmissível essa possibilidade e deveria de uma vez por todas, aí sim, realizar-se um compromisso ou um consenso. Uma ideia à margem da conferência Relações Fisco-Contribuinte. Rita Costa, acompanhando a conferência Relações Fisco-Contribuinte, que esta manhã começou, uma conferência organizada pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, em parceria com o Tribunal Central Administrativo do Sul e o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, a decorrer no Centro de Congressos de Lisboa. Tudo o que se passa, passa na TSF. Sim. Passam agora 16 minutos das 8 da noite. As relações fisco-contribuintes estiveram hoje em debate numa conferência organizada pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. A acompanhar a conferência no Centro de Congressos de Lisboa esteve a jornalista Rita Costa.
A ordem da Administração Fiscal para dar prioridade aos processos que envolvem grandes montantes em dinheiro está a ser cumprida. Quem o confirma é o Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul, que fala de uma nova atitude da Administração Fiscal. Antigamente havia processos, por inércia da Administração, caíam como tordos. Pela manhã, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já tinha dito que as decisões a favor do Estado aumentaram. José Gomes Correia confirma e diz que na primeira instância há uma espécie de brigada especial precisamente para dar prioridade aos processos que envolvem valores mais elevados. Portugal envolveu-se num memorando de entendimento, assumiu compromissos que se refletiram na esfera do judicial, em que foi criada prioridade de tratamento a certos processos e tem-se respeitado. Mas obviamente que se nesses processos se discutem valores elevados, normalmente são empresas, sejam nacionais ou mesmo internacionais, e é a própria administração. Como o Sr. Secretário de Estado bem disse, e é verdade, foi reestruturada a representação e sem dúvida que o êxito nas ações tem crescido e até tem havido uma certa inversão. O nosso relatório anual reflete isso. Portanto, não há nenhum processo. E depois criou-se na primeira instância um grupo especial, uma espécie de brigada especial para dar tratamento especial e prioritário a esses processos. O que significa que há orientações para tratar desses processos que envolvem valores mais elevados. Evidentemente, e a administração vê-se da percentagem dos recursos que existem, que deu orientações no sentido de haver recurso sempre nesses processos. O Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul assegura, no entanto, que os processos menores não estão a ser postos em segundo plano. Não estão a ser postos para segundo plano. Digamos que nesse aspecto há um certo equilíbrio. Os juízes têm consciência, porque são independentes e são juízes de alto gabarito que nós temos no nosso tribunal, que em regra o Tribunal Central Administrativo do Sul, este foi instituído o segundo grau de jurisdição com a reforma do processo civil em 1995, passámos a ser a última instância em regra da jurisdição. E por isso caem ali as maiores questões e as mais importantes decisões, é ali que se tomam. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas concorda com a prioridade dada aos números, mas defende que o Estado só deve ficar contente quando ganhar todos os processos. Acho perfeitamente lógico que em termos de número e em termos de preocupação, que haja uma primeira preocupação em se resolver aqueles assuntos que estejam em pendência e que tenham maior interesse para todas as partes. É só com bons olhos que eu vejo isso, porque é sinal que então a administração tributária tem feito uma melhoria, um avanço nesse domínio da justificação, nesse domínio da fundamentação. Mas eu, evidentemente, respeito o Sr. Secretário de Estado disse, e é um facto, mas eu não gostaria, como é que é dizer, eu penso que o Estado deveria ficar contente quando ganhasse 100% dos processos. Porque era sinal que aí sim, ele estava a atuar com verdade, estava a atuar com rigor e estava a atuar em defesa da lei. Durante a Conferência Relações Fisco-Contribuinte, organizada pela OTOC, em parceria com o Tribunal Central Administrativo do Sul e o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, o tema das pendências também veio à baila. O juiz desembargador, Benjamin Barbosa, diz que também por causa das prioridades, as pendências são elevadas. Temos, por exemplo, o caso dos chamados processos da Troika, os processos de valor superior a 1 milhão de euros, que têm prioridade sobre os demais. Foi uma imposição da Troika, exatamente, e que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais acolheu e, portanto, impôs essa tramitação prioritária aos demais juízes. Como devem calcular, processos de 1 milhão de euros são processos exaustivamente debatidos, quer pela administração tributária, quer pelos contribuintes, e, portanto, as questões que colocam são extremamente complicadas. Temos também outro tipo de processos, estou-me a lembrar, por exemplo, dos processos em que há questões criminais, têm prioridade sobre os outros. Portanto, há uma série de processos que justificam que muitas vezes
se eternizem, isso é um facto, se eternizem os processos no Tribunal. Nem todos, porque há alguns que são decididos com relativa rapidez. São estes tais processos urgentes ou prioritários que acabam por passar à frente dos outros e depois há a tendência para se deixar ficar para trás, quase uma tendência, diria, natural. Por isso é que, de facto, as pendências nos tribunais são extremamente elevadas, os tribunais tributários, e não vejo também forma de a curto prazo poder atalhar esta situação, a não ser que o Poder Legislativo faça aquilo que já foi dito de manhã ou sugerido pelo Sr. Conselheiro Lopes de Sousa, que é abrir, passa a expressão, os cordões à bolsa. E o Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul reconhece que faltam juízes. E os juízes, obviamente, têm de dar também atenção aos outros processos. O quadro é manifestamente do Tribunal Central Administrativo do Sul é manifestamente insuficiente. A Sra. Ministra, na sessão solene de abertura deste 10º aniversário, em 9 de janeiro, assumiu que há a necessidade de reestruturar os quadros. Decorrem ao nível do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais estudos e propostas existem já para ampliação desses quadros. Sucede também que há 2 a 3 anos, portanto acompanhando essencialmente desde o início do memorando de entendimento até agora, o quadro nunca esteve completo, teve sempre oscilações, mas de todo modo existem 165 processos, um mínimo que existiram foram 130, em 3 anos não oscilou muito, os juízes têm cumprido esse nível. Agora, é evidente, não podem descurar a justiça para os outros cidadãos para se evitar aquilo que se diz hoje à boca cheia, justiça para ricos e justiça para pobres. Além disso, José Gomes Correia defende que os juízes devem ter apoio técnico, ideia que é partilhada por Domingos Azevedo. Um juiz não tem que ser um computador, um juiz é uma pessoa humana e, porquanto, tem necessidades também de compreender, no mínimo, a influência que algumas questões de natureza técnica possam ter na decisão que ele vai tomar, porque o juiz vai decidir em função dos elementos que lhe chegam e da compreensibilidade que ele faz desses mesmos elementos. E porquanto da necessidade de pessoas com alto gabarito técnico poderem explicar os efeitos que determinados procedimentos de natureza técnica podem ter no resultado final. Dito de outra maneira, o juiz não tem que saber estes efeitos, tem que compreender qual a influência que eles tiveram no resultado final para que depois possa aplicar uma decisão com a maior das justiças. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas está disponível para dar esse apoio, resta definir os contornos. Naturalmente que teremos que acertar algumas questões, nomeadamente os profissionais, o pagamento, porque as pessoas têm a vida delas e é perfeitamente lógico, se um juiz está a fazer um julgamento, por exemplo, de uma insolvência e se carece de um acompanhamento, de uma assessoria permanente, por exemplo, do âmbito da contabilidade, o juiz no decurso do julgamento pode surgir uma questão que ele tenha necessidade em ouvir a opinião de um técnico. E as pessoas também têm a vida delas, por isso tem que ser clarificado a forma desse aconselhamento, a forma dessa assessoria, e como é que os técnicos irão naturalmente ser remunerados, enfim, são questões que têm que ser clarificadas. Mas a ordem está completamente aberta, já solicitou uma reunião com a Sra. Ministra das Finanças, aguarda que ela seja marcada pela Sra. Ministra das Finanças para dar execução a esta temática. Sobre a Conferência Relações Fisco-Contribuinte, na qual foram abordadas questões relacionadas com os direitos, liberdades e garantias dos contribuintes, com os vários impostos e as cláusulas anti-abuso, o Presidente da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas faz um balanço positivo, sublinhando o facto dos magistrados terem aceito expor as questões que os preocupam perante as 300 pessoas que participaram na conferência. A jornalista Rita Costa a acompanhar esta conferência, o direito dos contribuintes, que decorreu hoje no Centro de Congressos de Lisboa. Tudo o que se passa, passa na TSF. Vamos às notícias das 8h30, já a seguir.